Olá pessoal, tudo bem? Voltamos essa semana de novo ao nosso projeto para falar de temas tão importantes ligados à Agenda 2030 e aos 17 ODS. E hoje a nossa convidada é mais que especial, a Camila Casagrande, que é fundadora e presidente do Instituto Encanto. Eu vou soletrar para vocês aí a sigla, né? É o Instituto de Cultura, Arte e Novas Tecnologias, que tem sede em Curitiba. O que o Instituto está fazendo tem muito a ver, tem tudo a ver, na verdade, com o que a gente está fazendo aqui no Planeta Brasil Sustentável, que é divulgar iniciativas, ações comprometidas com essa questão da temática da inclusão social, da responsabilidade social, do compromisso que as organizações devem ter com, enfim, a inclusão das pessoas, né, Camila? Basicamente é isso. Camila, seja bem-vinda aqui no programa, te receber aqui é um prazer enorme. Obrigado, viu? Obrigada, Aurélio, pelo convite. Ô, Camila, eu queria começar te perguntando o seguinte, fala um pouquinho do Encanto, né? Como é que surgiu a ideia de criar uma ONG, um instituto com esse perfil de cidadania, de inclusão social de população jovem e adolescente na periferia? Como é que surgiu essa ideia aí, ô Camila? Explica pra gente. Vamos lá. Para eu contar um pouquinho da história do Encanto, eu preciso contar um pouquinho da minha história. Da tua história. Porque ela e o Encanto se fundem, né? Então, desde muito pequena, eu sempre fui incentivada pelos meus pais a correr atrás dos meus sonhos, ser uma garota independente, porque eu venho de uma origem muito simples. Nunca tive nada além do básico, assim, era escola, casa, casa, escola, e é isso, assim. Estudei em escola pública e essa era a minha realidade. Estudamos. E aí, com 15 anos de idade, eu tive a minha primeira oportunidade de participar de uma experiência artística mesmo na escola. As minhas amigas iam apresentar uma coreografia de hip hop na Semana Cultural da escola. Qual escola, Camila? Era no Lisímaco, que eu estudava. Tá. Eu morava na cidade industrial, mas eu ia até o Lisímaco. E aí, beleza, daí as minhas amigas me convidaram, eu muito safa, porque eu ia poder matar a aula e tal, fui para participar. E aí, na hora que a gente apresentou, que chegou o momento do show de talentos lá na escola, eu subi no palco junto com essas minhas amigas e me apresentei e a plateia toda, assim, o colégio todo foi à loucura e aquilo me contagiou, assim. Foi uma coisa sucesso, aquela coisa toda, empolgou. Empolgou muito. E eu fiquei assim, o que é isso que eu tô sentindo agora? Tipo, era uma sensação de pertencimento mesmo. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. E eu fiquei muito inquieta, muito incomodada com isso. E aí eu fui até a diretora da minha escola. E nessa época, eu estudava no Lisímaco, mas eu tinha estudado no Dom Orione, que é uma escola no Santa Quitéria. E aí eu fui até a diretora do Santa Quitéria, né, do Dom Orione, e falei assim, olha, eu não sei dançar, mas eu quero abrir um grupo de dança aqui, porque eu já tinha uma boa relação com ela e tal. E eu quero ensinar as crianças a terem esse sentimento que eu senti antes, não de uma forma tão tardia, porque eu já estava com 15 anos. E aí ela concordou e eu comecei a dar aula para as crianças no pátio da escola. De hip hop ou de dança em geral? De hip hop. Hip hop. De hip hop, danças urbanas, né? Danças urbanas. E aí eu comecei esse movimento com as crianças, eu tinha 15 anos de idade, então eu era super nova também. Foi um processo de desenvolvimento muito mais para mim do que para eles, né? Então eu fiquei ali quase 10 anos dando aula para essa galera nessa escola, nesse grupo de dança. E aí depois desses 10 anos, eu entendi que já não tinha mais o que ensinar para eles. Esses meus alunos já dançavam muito melhor que eu, eles estavam ali só por respeito, por consideração. E aí, nessa época, eu estava fazendo um TCC de um MBA, né? Tive minha formação ali acadêmica. Você é formada em publicidade, né? Sou formada em publicidade. Fui me especializando, né, em empreendedorismo, produção cultural. E aí, estava fazendo um TCC de um MBA, que é em produção de dança, né? Gestão e produção cultural. E aí, eu usei o TCC para poder criar um negócio, porque eu entendia que putz, eu já tenho essas crianças aqui, mas eu estou trabalhando de uma forma amadora, no pátio da escola, não tenho recurso, passando um perrengue danado como um coletivo. Como é que eu posso profissionalizar isso, né? E aí eu fiz o convite para os meus alunos se tornarem professores. E aí que a gente criou o Encanto como uma ONG, com CNPJ, enfim, né, com estatuto, de uma forma mais... Profissionalizaram aquilo que você já estava fazendo de maneira mais informal. Isso, assim. De uma forma mais correta. E aí eu comecei esse trabalho com o Encanto, então foi em 2017 que o Encanto nasceu, né? E aí a gente começou meio que sem nada de estrutura, sem nada de recurso, porque só tinha aquela mão de obra, querendo ser voluntária, né? Então eu fui atrás de outras ONGs espalhadas por Curitiba e por região metropolitana para fazer parceria. E aí esses meus alunos eram professores nessas instituições. Entendi. Então a gente começou um trabalho descentralizado. A gente que é do terceiro setor é super acostumado a fazer muito com pouco, né? A ter que dar jeito, se você não tem, vai assim mesmo. Tirar então eu fui leite muito de pedra. fazer acontecer. Eu já fui presidente de ONG, uma ONG chamada Pense Bicho. Era a mesma coisa, é difícil. É um perrengue danado.
Pelo menos no começo, até você conseguir caminhar, enfim, né? E aí a gente começou esse trabalho mesmo com voluntariado, sem ter nenhum recurso, nenhuma sede, nem nada. A gente ficou mais ou menos uns 2, 3, deu quase 3 anos, porque daí já veio a pandemia, né? Então a gente começou em setembro de 2017 e aí em março de 2020 já veio a pandemia. Tem que dar uma interrompida na atividade. E aí o Encanto estava crescendo. Então os anos assim de 2017 e 2019 foram muitos voluntários que foram chegando, muita coisa foi acontecendo, mas ainda no perrengue, sem dinheiro, sem estrutura, sem nada. E aí em 2020, com a pandemia, uma das ONGs que recebia as nossas atividades se chamava CID, que é uma sigla para Centro de Integração Digital, nos convidou para assumir a gestão do espaço. Legal. Isso no Santa Quitéria. Então, o Universo, ele fez assim, ó, a gente começou o grupo de dança lá atrás, no Santa Quitéria, atendendo a comunidade, e aí, anos depois, ele fala, não, você tentou ir para fora, mas volta que a tua missão é aqui, né? Então, o Universo não brinca em serviço. A tua história está aqui. A tua história está aqui, a tua missão está aqui. Então, a gente conseguiu esse espaço e aí a gente fundou o primeiro Centro Cultural do Encanto. Então, o Encanto tem 3 formatos de atuação, né, como OSC. O primeiro é em rede, que é esse trabalho que a gente continua fazendo com outras ONGs espalhadas pela cidade. Em nível de parceria. Isso, nível de parceria. E a gente tem hoje mais ou menos 30 ONGs que recebem as nossas atividades, dá umas 600 crianças só nesse formato. Vocês fazem oficinas nessas ONGs? Isso, e daí são várias oficinas artísticas, né? Aí a gente tem o nosso centro cultural, que é esse espaço que realmente a gente consegue oferecer para as crianças um trabalho de mais profundidade, né? Então tem uma equipe de psicossocial, pedagogas, psicólogas, assistente social, para fazer esse trabalho de campo mesmo, de conseguir visitar, acompanhar, e, enfim, mostrar para essa criança que ela tá aqui é um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, né? Um espaço de fortalecimento, né? E aí a gente tem uma terceira frente de atuação também, que se chama desenvolvimento comunitário. E aí nessa frente a gente vai a campo, para dentro do território, desenvolver vários projetos para poder alcançar. Mais ampla, né? Um escopo mais amplo. Ô, Camila, você falava para mim antes da entrevista que começou com mudança e depois ampliou, né? Passou por música. Que atividades vocês fazem hoje lá? Em quais atividades artísticas que vocês estão? Teatro também? Me conta um pouquinho dessa ampliação daí dos objetivos. Dessa escala, né? Da escala. Quando eu comecei lá atrás com os meus alunos que se tornaram professores, bem no início do Encanto, eles eram da dança, do hip hop, das danças urbanas. Então, todos eles estavam replicando aquilo que eles aprenderam e era isso. E aí eu comecei a perceber que tinham outros alunos, outras crianças que tinham interesses em fazer outras oficinas, que às vezes iam levar um irmão na ONG parceira e aí ficavam de cantinho. E aí você falava, venha fazer aula. Ah, não, tia, não gosto muito. Porque não curtia dança e de repente não queria fazer. Exato. E aí a gente foi entendendo que não adiantava ficar só limitado à dança, que a gente precisava ampliar esse leque, oferecer diferentes linguagens artísticas para essas crianças que estão num contexto de vulnerabilidade social, que é o nosso principal público, né? E mostrar para eles que eles tinham opções ali, para eles verem no que eles se identificavam. E aí a gente começou a ir atrás de outros voluntários, que na época era tudo voluntário, né? E de outras ONGs também. Isso, para poder atender outras ONGs, mas para ampliar um pouco esse leque artístico. Então, a gente tem hoje 20 oficinas. Nas ONGs parceiras, eu acho que são umas 7 ou 8 oficinas que a gente oferece, né? Diferentes. E essas linguagens são dança, teatro, circo, artes visuais, robótica. De música, eu sei que são 8, que é trompete, sax, violão, violoncelo, flauta, violino, percussão, canto. Vários instrumentos musicais vários também. Instrumentos musicais, aí a gente tem futebol, luta, inglês, educação ambiental. Então, um leque, assim, de oportunidades mesmo para as crianças. Camila, uma coisa legal do projeto é exatamente isso, né? Respeitar as vocações de cada pessoa e imagino que respeitando, inclusive, as características regionais, né? Claro que cada povo urbano tem as suas características que têm que ser respeitadas. Mas o mais importante é valorizar a cultura popular, né, Camila? A gente falava sobre isso um pouquinho antes da entrevista começar, e isso eu queria que você falasse um pouquinho. Porque às vezes as culturas, elas acabam, por conta das redes sociais também, a gente acaba importando muita coisa e não percebe a relevância de valorizar a cultura local. Então fala um pouquinho desse trabalho que vocês fazem, que na verdade é criatividade, né? Você dá vazão à criatividade da cultura local, né, Exato. Camila? A gente gosta muito de trazer no Encanto que a gente trabalha, a gente não usa comunidade, a gente trabalha com a favela, né? Então, a gente coloca muito a favela num lugar de potência, né? A favela já foi muito
descriminalizada, muito diferente. A favela é muito diferente do que a gente vê em jornais, em grandes mídias, que é o que a sociedade quer que a gente acredite que seja, né? Então, a favela é composta por um grupo de pessoas extremamente criativas. O favelado é o povo mais criativo que você vai conhecer, porque ele precisa se virar no que tem. E a gente sempre trabalhou essa potência dentro do território para as nossas crianças, né? Para elas entenderem que aquele lugar que elas estão é potência. Às vezes a gente vai ter ali 2 ou 3 que não estão seguindo um caminho certo numa favela com 300 pessoas que estão fazendo corre todo dia, Que acontece em qualquer lugar, em qualquer ambiente, né? Exato. E aí, culturalmente falando, vários estilos de dança, de música, são marginalizados pela sociedade porque vem de uma cultura da favela, né? Então, a gente traz isso para as nossas crianças de uma forma muito veemente dentro das nossas atividades. A gente tem, dentro das nossas atividades também, uma oficina que a gente chama de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que a gente trabalha temas sociais, temas de igualdade de gênero, temas raciais. Legal. Discussão sobre essas temáticas. Exato, para trazer essa questão da cidadania para eles, para que eles sejam indivíduos cada vez melhores, e também reforçando a potência mesmo que é dentro da cultura hip hop, que isso não pode ficar, eles não podem se minimizar a partir disso, né? Então, precisa se fortalecer. Garantindo lugar de fala, para usar a expressão do movimento social, para essas pessoas por meio da cultura, né? Exato. Nas suas mais variadas expressões, né? Que eles consigam se expressar. E também acessar muito essas vertentes artísticas que são elitizadas, como, por exemplo, um violino, um violoncelo. Uma criança da favela conseguir acessar um instrumento desse é muito difícil, né? Num cenário padrão aí da nossa sociedade. Então, você permitir, dar acesso, potencializar o que eles já têm de melhor e dando acesso para que eles conheçam novas oportunidades, amplia a visão de mundo. Camila, a organização trabalha também na questão da qualificação profissional, né? Queria que você falasse um pouquinho de um projeto que vocês desenvolvem, que é o Caça Jeito, é isso? Isso. Como é que funciona o projeto? Vocês vão entender por que eu estou insistindo nessa tecla, porque é muito legal o projeto. Não é só passatempo, não é só lazer e entretenimento, vai além disso, né? É formação profissional. Como é que funciona esse projeto, Camila? Então, Aurélio, quando a gente começou esse trabalho social lá com o nosso centro cultural, que é o espaço que a gente tem hoje como um centro de referência, nossa sede, eu tinha lá um espaço todo colorido, lúdico, coisa mais linda, assim. E aí as crianças iam para fazer atividade e aí eu percebi que tinha, às vezes ficava quietinho, ou tinha alguma coisa acontecendo. E aí a gente começou a perceber que não adiantava nada ter uma criança no nosso espaço, com os melhores professores, com material, com estrutura, com acolhimento, se quando ela volta para casa, ela é negligenciada, a mãe sofre violência doméstica, o pai está desempregado. São diferentes situações que acontecem dentro do contexto familiar dessa criança que está em vulnerabilidade social. A sobrevivência é comprometida muitas vezes, né? Até a própria segurança muitas vezes. Ter que cuidar né, do irmão pequeno, que é bebezinho, ter que ajudar o pai a catar reciclável, enfim, são diferentes situações ali que comprometem mesmo o desenvolvimento dessa criança, né? A vivência da infância. E aí a gente entendeu que não adiantava nada ter essa criança ali, se quando ela volta eu não consigo atender e dar um suporte para a família, né? Então a gente entendeu que a gente precisava trabalhar com a criança de forma integrada. Então não era só as atividades do nosso centro cultural. A gente precisava dar apoio para essas famílias, né? Suporte para essas famílias. E mais do que só entregar uma cesta básica no final do mês ou com uma periodicidade, a gente entendeu que a gente precisava da oportunidade. Vocês fazem isso? Para que ela... cesta básica a gente entrega, a gente ganha de doações dos nossos apoiadores e parceiros, mas não tem uma regularidade, não tem uma obrigação. É conforme a gente vai conseguindo. É um apoio para tentar manter esse pessoal no Natal a gente consegue, em alguns momentos do ano a gente consegue também, enfim. E aí a gente criou um projeto que é focado nesse desenvolvimento comunitário, né? Que se chama Caça Jeito. Esse projeto ele tem um foco na qualificação profissional, em desenvolver a qualificação profissional. Então a gente faz parcerias com diversas associações de moradores espalhadas pela cidade aí, em diferentes favelas, né? A gente está com 11 associações de moradores hoje. E aí dentro dessas associações a gente leva os cursos de qualificação para que essas pessoas consigam entender que elas podem ter um ofício, podem ser os seus protagonistas de suas histórias. Não só no campo artístico, né? Você está falando de ocupações que fogem um pouquinho do ambiente das artes. Exato, pensando no mercado de trabalho, no mundo do trabalho mesmo. Então, a gente tem parcerias com o Senai, com o SESI, com o Sebrae, com o Senac também, para conseguir fazer esse processo acontecer. E aí a gente oferece cursos em diferentes áreas, por exemplo, de estética, maquiagem, design de sobrancelhas, transista, personal organizer, vendas, empreendedorismo, panificação, confeitaria.
Então, são diversas oportunidades que a gente vai circulando, né, dentro desses territórios para fazer com que as pessoas consigam gerar seu próprio ofício. Oferecendo a possibilidade de empreender e de ter autonomia também, né? Exato. Camila, quantas pessoas estão no projeto hoje? Porque a criança tem um limite de faixa etária ou não, Camila? A gente atende 200 crianças no nosso centro cultural, de 6 a 17 anos. Aí são 600 crianças nas ONGs parceiras, nesse formato em rede, que também é nessa faixa etária. E na qualificação profissional, que é esse projeto de desenvolvimento comunitário, a gente qualifica mais ou menos umas 1.000 pessoas por ano. Então é um número... É significativo, né? As meninas elas arrasam, as que estão coordenando esse projeto e já estão, agora a gente está em setembro, já estão quase batendo a meta. Trabalhando, que legal. Camila, uma coisa que a gente queria falar também é o aspecto social do projeto, né? Qual o tamanho do problema dos jovens em situação de carência, que é o público-alvo, né, do projeto da ONG? É muito grande o problema desse público, Camila. A gente tem números, tem estatísticas que mostram Curitiba, a região metropolitana, 3 milhões de habitantes aproximadamente, né? Sim. Dá para a gente quantificar quantas crianças estão em situação de vulnerabilidade e adolescentes, Camila? A gente tem 45% das crianças no Brasil de 0 a 14 anos vivem em condição de pobreza. Então, esse é um número bem expressivo porque a gente olha essa desigualdade social do Brasil muito escancarada, né? As pessoas vivem numa bolha, acreditam que a cidade é aquilo, que enfim, a vida é aquilo e não entendem o quanto de desigualdade social a gente ainda tem no Brasil e tem lutado para poder mudar, né? Em Curitiba, o último dado que eu tinha era que eram 232 favelas e dava 210 mil pessoas morando em condições de favela mesmo, né? Mas esse número aumentou. Recebi esse dado agora da Coab recente, que são 350 favelas na cidade. Durante a pandemia, por conta da crise. Isso, então esse dado que eu tinha, ele estava um pouco defasado, mas não tem uma contabilidade correta do número de favelas da cidade. Quantas pessoas são? Dá para a gente quantificar? Esse da Coab eu não tenho, mas o outro era 10% da população total da cidade. Então dá para levar mais ou menos esse número. É bastante coisa. Esse percentual. E é legal, Aureli, porque assim, aproveitar a oportunidade, porque a gente está executando um projeto pioneiro aqui na cidade. A gente é acelerado por uma ONG lá de São Paulo, chamada Gerando Falcões. Eu ia perguntar para você sobre a Gerando Falcões. Era uma das últimas perguntas, hein? Tá. Você antecipou. Spoiler. Porque a Gerando Falcões, eles têm uma rede, um programa de aceleração de outras ONGs espalhadas pelo país. A gente é a única unidade acelerada aqui no Paraná. E a gente vai executar agora o projeto pioneiro aqui em Curitiba, que é o Favela 3D. Esse projeto, ele acontece já em outros estados brasileiros e ele tem a premissa de transformar a favela como um todo. Eu achava que eu conhecia a minha missão até o Encanto, assim. Mas depois que eu conheci esse projeto, eu entendi que a gente tem muito mais para fazer, sabe? O Encanto resolve uma parte do problema, mas esse projeto resolve o profundo, assim. Vai na veia. Vai na veia, exatamente. Qual é o escopo do projeto? Então, ele trabalha da seguinte forma. A gente entende, na verdade, né, com esse projeto, que a pobreza ela é multidimensional. Então, as soluções para a favela, elas precisam ser multidimensionais também. Não adianta a gente só tratar da educação, só tratar da saúde, só tratar do meio ambiente. A gente precisa tratar todos esses problemas que giram em torno do território. E o Favela 3D, ele traz essas soluções de forma multidimensional, tudo isso ao mesmo tempo. E o coração desse projeto, que é o centro, assim, que eu acredito que é a grande transformação, se chama Programa Decolagem, que nesse programa é uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, mentores, junto com as famílias, faz um plano de desenvolvimento familiar e acompanha semanalmente cada uma das famílias que estão embarcadas dentro do programa. Em todos os aspectos? Em todos os aspectos. Então, ele entende as particularidades de cada família e aí, junto com essa família traça um plano de como que ela vai conseguir sair da pobreza para a dignidade. Faz um diagnóstico, né? E dão esse suporte. Isso, bacana. E aí vai acompanhando e vai ajudando. Porque a pobreza, ela é um vírus, né? Então, ela está enraizada dentro das pessoas. É muito difícil você conseguir fazer com que a pessoa entenda que ela também tem acesso, que ela pode ser quem ela quiser. As pessoas, elas acabam tendo uma visão muito limitada, porque a sociedade disse que elas tinham que ser aquilo, né? Então, elas não conseguem sonhar, por exemplo. Então, você chegar para as pessoas e ajudá-las a descobrir qual é o seu sonho, o que você gostaria de fazer, e ajudar a construir esse caminho, sabe, de desenvolvimento, realmente é o que transforma. Às vezes tem uma questão de baixa estima envolvida também, né, Camila? Também. De muita gente que pensa que não tem potencial para fazer muita coisa. Bom, isso prova também que aquela discussão sobre meritocracia é uma coisa meio fantasiosa, né? 100%. Se não tiver apoio
e não tiver dado oportunidade, não dá nem para pensar. A gente não pode analisar nisso. as pessoas entendendo que elas têm pontos de partida diferentes. Sim, Né? sem dúvida. Então, não tem como você considerar a meritocracia pensando na favela. Camila, que problemas, por conta dessas dificuldades que muitas vezes esses públicos têm, você tem encontrado para executar o trabalho? Essa questão de baixa estima já falou, mas há limitações, às vezes, como você falou, de não ter acesso, às vezes, eu imagino que até o transporte para o Instituto é complicado para muitas dessas crianças, né? Porque não tem recurso, o apoio em casa. Quais são as situações mais complicadas que vocês têm enfrentado e que têm encarado para tentar superar e fazer a coisa acontecer? Eu acho que a pobreza instaurada dentro da cabeça das pessoas acaba sendo um dos maiores desafios, né? Conseguir virar essa chavinha para que a pessoa se empodere e consiga correr atrás ali junto e entender que ela pode ter acesso a isso. São muitos fatores que giram em torno de cada situação. Então, a gente não dá para colocar todo mundo numa caixinha, sabe? Até porque o Favela 3D ele traz isso, soluções coletivas, mas o que realmente vai fazer diferença individualmente naquela família é o programa Decolagem, que tem esse olhar sensível, né? Eu acredito muito que o trabalho que a gente tem feito com as crianças e, consequentemente, com as famílias, ele vai gerar repercussão a longo prazo. Eu sou fruto disso, né, de uma transformação social, de uma virada de mentalidade por conta de uma experiência artística. Foram 3 minutos que mudaram totalmente a minha vida. Então, quantas Camilinhas a gente não tem espalhadas por aí que às vezes precisam só de uma oportunidade, né? Então, a gente faz esse trabalho muito intenso com essas crianças, muito profundo, para que elas identifiquem isso, consigam ser protagonistas, se empoderar e, consequentemente, a gente consiga atingir também suas famílias. Então, a gente encontra aí muitas situações de realmente crianças negligenciadas que precisam tocar, por exemplo, a própria família, né? Tem que correr atrás, tem que correr atrás de estágio, porque é elas que vão conseguir trazer dinheiro para dentro de casa, e aí são mini adultos, né? Acabam tendo uma responsabilização muito precoce. Tem que ajudar o sustento da casa e isso às vezes complica, né? Isso, então a gente tem feito esse trabalho cada vez mais a partir das crianças para conseguir atingir também todo o contexto familiar. Alguns públicos talvez seja mais complicado executar as atividades, né, Camila? Mas, por exemplo, muitas mulheres talvez de uma origem mais humilde não entendam exatamente essa questão do empoderamento ou talvez até tenham incorporado essa cultura da submissão, que é uma cultura machista e tal. Você percebe essa dificuldade por conta dos padrões culturais também, Camila, da dificuldade de você quebrar a resistência e fazer a coisa acontecer? E é um trabalho assim de formiguinha, porque não adianta você chegar para esse público com uma colonização, assim, ó, agora é isso aqui. Não, você tem que ir aos pouquinhos, entendendo as vulnerabilidades e trazendo informação, trazendo esse espaço de acolhimento. A gente já teve situações de alguns pais que buscavam recicláveis na rua, precisavam da ajuda dos filhos, porque eles não tinham como deixar a criança no barraco dentro da favela, sozinha, então levavam junto. E aí entra aquela coisa, mas tem que estar na escola, mas daí, sabe, entram vários, mas tem várias justificativas para isso e não era o nosso foco. Então a gente começou a aproximar esses pais da gente, e que no começo assusta um pouco, porque como a gente é a OSC, uma organização social, às vezes eles ficam com medo da gente acionar o conselho tutelar, alguma coisa assim. E não, a gente foi criando vínculo, mostrando que a gente estava ali para dar suporte, para ser apoio, não para afastar, mas para fortalecer esses vínculos com diálogo, familiares, né, Camila? Com diálogo. Isso. E aí a gente foi ganhando esses pais ao longo dos anos, a gente vem construindo isso. Camila, como é que as pessoas podem ajudar o Instituto? Existem os voluntários, eles podem se credenciar para ser voluntários em áreas X, Y, Z. As pessoas podem ajudar com dinheiro ou algum tipo de apoio. Você falou, por exemplo, cesta básica, né? Daqui a pouco chega o final do ano, provavelmente vocês vão fazer uma captação aí de cesta básica para ajudar o pessoal. Como é que eu posso ajudar concretamente o Instituto? Olha, a gente tem programas de voluntariado para as pessoas que tiverem interesse em doar seu tempo, que é o bem mais precioso que você pode doar para alguém, todas as áreas? Né? A gente tem, agora o nosso programa está mais limitado porque a gente precisa dar suporte para esses voluntários, senão ele fica abandonado, né? Sim. Então a gente tem algumas atividades com as crianças, as atividades artísticas são abertas sempre, né? E algumas atividades de gestão, em eventos, marketing, etc. Então, todas as áreas, praticamente, cada um faz o que pode fazer, né? Alguém pode contribuir de alguma forma, eles podem contribuir enfim, com o seu ofício, né? A gente tem também programas de doações, então se a pessoa quiser doar como pessoa física, doando de forma recorrente, né, para o Encanto, a gente tem um programa de padrinhos para isso. E para as empresas, a gente tem
a cota de patrocinador via lei de incentivo, lei Rouanet, né? Então, as empresas que tiverem aí dedução de imposto, que sejam de lucro real e quiserem aportar no nosso projeto, a gente está com o projeto É via lei Rouanet, empresa privada, ou pode ser de outra forma? Nesse formato da lei Rouanet tem que ser empresa de lucro real ou pessoa física também pode doar parte do seu imposto de renda. Se eu não me engano, é 4% para a empresa e 6% para pessoa física. Então, nosso projeto já está habilitado e está captando. Tá. Que é sempre o plano anual que a gente chama, que é o ano inteiro, né? Não é um espetáculo isolado nem nada. Então, para manter o projeto. E aí a gente tem também programa de mantenedores, para pessoas que querem doar dinheiro direto, que não necessariamente é uma dedução de imposto. Sim. E aí pode ser pessoa física ou pessoa jurídica também. Vocês têm programas de apresentações também, Camila? Fazem apresentações, falou do treinamento do pessoal, fala das oficinas e tal. Vocês fazem apresentações também em parceria com outras ONGs ou organizações? Ou a gente tem feito um trabalho com as crianças de mais profundidade, criando as nossas companhias de dança, de teatro, trupe de circo, o time de futebol agora, o canto coral. Então, essas atividades, elas acontecem com os destaques, assim, com as crianças que se destacam nessas oficinas, a gente desce a lenha ali à noite, faz um ensaio, um trabalho muito mais técnico e mais profundo com elas, né? E aí, essas crianças a gente leva para algumas apresentações, muito para elas vivenciarem, né, em festivais, Festival de Dança de Joinville, a gente levou elas para viverem a experiência como participantes, como plateia mesmo. Mas agora a gente está cada vez mais encaminhando elas para essas apresentações. Que legal. E aí a gente usa também esse formato como contrapartida para as empresas que nos patrocinam. Tá legal, bacana. Isso também envolve escolas, por exemplo, da periferia, Camila? Ou não chega? Não tanto. A gente não... Vocês trabalham em parceria, às vezes, com organizações que possam expor essas crianças para que elas possam revelar talentos, como você, né? Foi revelado numa escola, num colégio. A gente mesmo realiza esses assim. Então, a gente fez recentemente uma exposição no MON. Foi uma exposição de um dia só, né? Foi uma apresentação dos trabalhos dos artistas de artes visuais e fotografia. E aí a gente conseguiu lá, foi no último sábado, assim, fazer um evento gigante. Eu fiquei apaixonada, assim, foi um evento que eu falei, nós somos chique mesmo, você sabe? Porque eles se sentiram artistas expondo suas obras, enfim. Aí que vem o empoderamento, né? E aí a gente vai realizar dia 21 de novembro, isso, o espetáculo de final de ano das crianças, vão ser mais de 600 crianças, no Teatro Positivo. Hein? Você comprar ingresso aí. Exatamente. É tudo gratuito, na verdade. Legal. Porque daí a gente leva a favela inteira, a gente consegue ônibus para todo mundo. É para ocupar mesmo esses espaços, né? Que eles merecem e tem que estar nesses espaços. E aí vai ser no Teatro Positivo, Grande Auditório. Que dia? No dia 21 de novembro. Legal, tá aí. Anota na agenda, hein, gente? Pessoal, a gente vai ter que terminar a entrevista, meia hora só. Obrigado, viu? Camila Casagrande, Obrigada, do Instituto, enfim, eu acho que a gente sabe o quanto é importante o trabalho que vocês fazem e eu acho que fica aí a lição. E não deixem de anotar os canais. Tem que falar aí o telefone e o endereço do site, para o pessoal poder ajudar também, né, Camila? Eu vou deixar o nosso site e nosso Instagram. Tá bom. Então, o site é o www.institutoencanto, com i, né? .org.br e o nosso Instagram é @Instituto Encanto. Parabéns, Instituto Encanto, por esse trabalho maravilhoso. Obrigada. Obrigado por ter vindo com a gente. Obrigada. Pessoal, obrigado pela audiência e até a próxima semana.